E aí, pessoal? Prontos para mergulhar fundo no poder da mente subconsciente? Mergulhar fundo. É isso aí. Sei que todo mundo tá sem preocupar, então vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desvendar o clássico O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Um livro que realmente abriu os olhos de muita gente, né? Sem dúvida. É. A gente vai descobrir como essa força, vamos dizer, escondida dentro da gente, pode trazer cura, soluções e até ajudar a alcançar nossos objetivos. E o legal é que Dr. Murphy apresenta esses conceitos de um jeito bem prático. É tipo, sem misticismo, né? Isso. Mas como princípios científicos que qualquer um pode aplicar no dia a dia, é como entender o funcionamento da mente, sabe? E usar esse conhecimento para ter uma vida mais completa e feliz. E ele já começa com tudo, logo de cara, contando a história do famoso tenor Enrico Caruso. Ah, sim. Dominado pelo medo do palco. É, você estava lá sentindo os músculos tensos, a voz sumindo. Aí ele dá um comando para si mesmo, tipo, ordena que o seu eu pequeno saia de cena e o eu grande entre em ação. E adivinha? Uma performance impecável. De arrepiar. Mas o que essa história nos mostra sobre como a mente consciente e a subconsciente trabalham juntas? A história do Caruso é um exemplo perfeito de como a mente consciente, a parte que pensa, que raciocina, pode dar ordens diretas para o subconsciente. Que seria a parte mais profunda, né? Tipo, instintiva. Exatamente. E o subconsciente, por sua vez, obedece a essas ordens, sejam elas positivas ou negativas. E é aí que a coisa fica interessante. E um pouco assustadora também. Como assim? O Dr. Murphy conta a história de um homem que morreu depois que uma cartomante previu a morte dele na lua nova. Nossa, que situação. Pois é. Ele ficou tão focado nessa sugestão negativa que o subconsciente dele acabou tornando aquilo realidade. Você já percebeu como focar em pensamentos ruins pode fazer com que eles pareçam mais reais? É verdade. Isso acontece muito. É como se a gente estivesse atraindo aquilo que não queremos. E isso nos leva à questão crucial da autossugestão. Autossugestão, tipo o poder de influenciar a si mesmo. Isso mesmo. A mente consciente age como um filtro, selecionando as sugestões que chegam ao subconsciente. Se a gente aceita as sugestões negativas, basicamente estamos programando nossa mente para produzir resultados negativos. Mas a boa notícia é que podemos usar essa mesma lógica a nosso favor. É como na história da mulher que usou afirmações para encontrar um marido gentil e religioso, né? Sim, essa história é um ótimo exemplo. Ela se concentrou nessas qualidades repetidamente e adivinha, encontrou um parceiro que era tudo aquilo que ela desejava. Então, qual a forma mais eficaz de usar afirmações para reprogramar a mente subconsciente? A chave é unir a repetição com o sentimento. Não basta só repetir as palavras. É preciso sentir a realidade do que você deseja enquanto repete a afirmação. Sabe? Se conectar com a emoção. Entendi. É como se a gente estivesse vivendo aquilo de verdade, né? Isso. O Dr. Murphy sugere fazer isso principalmente antes de dormir, quando a mente consciente está mais relaxada e o subconsciente mais receptivo. Faz sentido. Eu lembrei de algumas técnicas específicas do livro que me chamaram a atenção. A técnica da transferência, onde você imagina transferir seu desejo para um objeto. Interessante. E a técnica do agradecimento, onde você agradece como se o seu desejo já tivesse se realizado. Agradecer antecipadamente. Podem parecer meio estranhas no começo, mas a ideia é usar a imaginação e a emoção para dar mais força à afirmação. O que você acha? Acho que faz todo sentido. Quanto mais você conseguir sentir o resultado que você quer, mais forte a impressão que você deixa no seu subconsciente. É como plantar uma semente e cuidar dela com seus pensamentos e sentimentos. O livro incentiva a gente a experimentar e descobrir o que funciona melhor para cada um. E por falar em poder, vamos mudar o foco agora para o poder de cura do subconsciente. O Dr. Murphy conta como ele se curou de um câncer de pele usando a força da mente. Como podemos usar esse poder para curar nós mesmos e aos outros? A cura começa com a fé, com a crença. É preciso acreditar na capacidade da sua mente de curar. As visualizações, especialmente aquelas cheias de gratidão, são poderosíssimas. Lembra do homem paralisado que recuperou os movimentos ao se imaginar trabalhando? Sim, lembro. Essa é a força da imaginação focada em ação. É incrível pensar que a gente tem esse poder de cura dentro da gente. E já que estamos falando de coisas incríveis, o Dr. Murphy explora também a questão da riqueza. Ele afirma que a riqueza é uma convicção subconsciente, como a gente pode reprogramar nossa mente para atrair abundância e prosperidade. Preciso ter cuidado aqui. Se concentrar só no dinheiro pode levar a uma vida desequilibrada. O importante é buscar um trabalho que te dê prazer, que esteja alinhado com seus talentos. Mas e se as afirmações de riqueza e sucesso que o livro sugere? Sim, elas são importantes. Mas o contexto é fundamental. Sobre cultivar a ideia de abundância, acreditar que você tem algo valioso para oferecer ao mundo e que merece receber em troca. Mas pensamentos negativos e autocrítica podem sabotar tudo.
Então, não é só ter pensamentos positivos, mas também alinhar suas ações com seus desejos. Exatamente. E por falar em negatividade, o Dr. Murphy diz que o medo é o maior inimigo da humanidade. Quais são os passos para vencer o medo e a ansiedade? Assim como você enfrentou seu medo de falar em público, enfrentar nossos medos é essencial. Foi um desafio e tanto. Mas você conseguiu. A história da cantora que superou o medo do palco usando afirmações e ensaios mentais também é inspiradora. Substituir pensamentos de medo por pensamentos positivos é uma estratégia poderosa. Em vez de ter medo de falhar, diga, sou confiante e vou ter sucesso. Faz todo sentido. Então, em vez de lutar contra o medo, a gente muda o foco para coragem, confiança e fé. Exatamente. Falando em mudar o foco, que tal falarmos de perdão? O Dr. Murphy enfatiza a ligação do perdão com o bem-estar mental e físico. Como o perdão impacta a mente subconsciente e como podemos perdoar de verdade. Guardar mágoa e raiva cria bloqueios na mente, impactando a saúde e a felicidade. O perdão verdadeiro envolve reconhecer nosso papel na situação e escolher libertar as emoções negativas. Tem uma história no livro sobre uma jovem que foi abandonada no altar. Nossa, que situação difícil. E ela encontrou paz ao acreditar que era uma resposta divina à sua oração por ação correta. Então, perdoar não é ignorar o que aconteceu, mas sim se libertar da negatividade. Exato, é seguir em frente com leveza. Agora, antes de encerrarmos a primeira parte do nosso mergulho, vamos apresentar aqueles 6 exercícios, aquelas práticas que você pode começar a usar hoje mesmo para acessar o poder da sua mente subconsciente. Preparado? Preparadíssimo. Vamos lá. Primeiro exercício. Definir uma intenção clara antes de dormir. É uma forma poderosa de direcionar sua mente subconsciente enquanto você dorme. Pouco antes de pegar no sono, declare seu desejo com calma e clareza, como se já estivesse acontecendo. Por exemplo, você pode dizer: agora estou atraindo uma carreira que me realiza e me faz feliz. Segundo exercício. Visualização. Imagine-se vivendo o resultado que você quer. Use todos os seus sentidos. O que você vê, ouve, sente, cheira e até saboreia. Quanto mais real a visualização, mais forte será a impressão no seu subconsciente. Digamos que você deseja ter mais saúde. Imagine-se cheio de energia vibrante e fazendo atividades que você ama. Terceiro exercício. Gratidão. Agradeça pelo resultado, mesmo antes dele acontecer. Isso cria uma expectativa positiva, a crença de que seu desejo já está a caminho. Obrigado por me guiar ao meu parceiro ideal, ou obrigado pela abundância que flui na minha vida. Quarto exercício. Usa a escuta. Escreva uma frase curta que descreva seu desejo e repita ela várias vezes ao dia. Seja breve, positivo e use o tempo presente. Por exemplo, agora estou prosperando financeiramente ou agora estou irradiando confiança e carisma. Quinto exercício. Trocar o medo pela fé. Quando o medo aparecer, neutralize ele com uma afirmação positiva de coragem, paz ou segurança. Em vez de tenho medo de falar em público, diga sou confiante e me comunico bem. Minha voz é poderosa e inspiradora. E o sexto, para finalizar, foco no perdão. Antes de dormir, visualize perdoando alguém que te magoou. Imagine-se se libertando de qualquer ressentimento. Uma onda de paz te envolvendo, dissolvendo qualquer negatividade. Você pode até dizer, agora escolho perdoar o nome da pessoa e me libertar da dor. Estou em paz e desejo o bem a ela. Esses exercícios são um ótimo ponto de partida para usar o poder da sua mente subconsciente. Na segunda parte, a gente explora mais técnicas e a ciência por trás dessa força incrível. Fiquem ligados. De volta ao nosso mergulho profundo no poder do subconsciente. Na primeira parte, a gente viu algumas técnicas bem interessantes. Que tal agora a gente explorar a ciência por trás desses princípios? Bora lá! Estou curioso para entender melhor como tudo isso funciona. O Dr. Murphy fala sobre o subconsciente como um gravador, capturando cada pensamento e experiência. Tem algum embasamento científico para essa ideia? A neurociência moderna tem mostrado que o cérebro é super adaptável, né? As conexões entre os neurônios, as sinapses, se fortalecem com a repetição de pensamentos e comportamentos. É como se a gente criasse caminhos na nossa mente. E esses caminhos, uma vez estabelecidos, moldam nossas percepções, reações e, no final das contas, nossa realidade. Nossa, que interessante. Então, quer dizer que cada vez que a gente pensa em algo ou faz alguma coisa repetidamente, a gente está reforçando essas conexões, tornando mais fácil repetir aquele padrão no futuro. É exatamente isso. Imagina que você está andando numa floresta, abrindo caminho pela mata fechada. No começo é difícil, né? Você tem que ir abrindo o caminho aos poucos. Mas quanto mais você passa por ali, mais fácil fica. O caminho vai se abrindo naturalmente. Que analogia legal. Mas me diz uma coisa, como a gente faz para se livrar desses padrões negativos que já estão enraizados no subconsciente? Com esforço consciente e repetição. Ao focar em pensamentos e comportamentos novos e positivos de forma consistente, a gente cria novas conexões, enfraquecendo as antigas. É como se a gente estivesse construindo um novo caminho mais iluminado naquela floresta,
E com o tempo, a gente acaba deixando o antigo para trás. Me fez lembrar da história do homem que se curou da paralisia imaginando que estava andando, trabalhando. Ele basicamente reconectou o cérebro através da visualização. Exatamente. Ao se imaginar repetidamente saudável e ativo, ele criou um novo modelo mental que o subconsciente seguiu e isso levou à cura física. Isso está começando a fazer sentido. Mas se nossa mente subconsciente é tão poderosa, por que ela parece nos sabotar às vezes? Muitas vezes, isso acontece por causa de conflitos entre nossas crenças e desejos. A gente pode desejar o sucesso, mas se a nossa mente subconsciente tiver crenças limitantes, baseadas em experiências passadas ou autocrítica, essas crenças funcionam como obstáculos. É como se a gente estivesse pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O carro não sai do lugar. Perfeito. A chave é alinhar os nossos desejos conscientes com as nossas crenças subconscientes. É aí que entram as afirmações, visualizações e outras técnicas. Elas ajudam a reprogramar a mente subconsciente para que ela trabalhe a nosso favor. O Dr. Murphy diz que a nossa mente subconsciente opera de acordo com leis, assim como o universo físico. Quais são algumas dessas leis que a gente pode usar para alcançar o sucesso e a felicidade? Uma lei fundamental é a lei da crença. O que a gente acredita ser verdade. A nossa mente subconsciente aceita como realidade e trabalha para realizar. Por isso é tão importante analisar nossas crenças e mudar aquelas que nos limitam. Então, se acreditamos que somos capazes de realizar grandes coisas, a nossa mente subconsciente vai nos ajudar a encontrar meios de fazer isso acontecer. Mas se a gente acreditar que estamos destinados ao fracasso, essa crença pode se tornar uma profecia autorrealizável, né? Exatamente. Outra lei importante é a lei da atração. A gente atrai para nossa vida as coisas que estão de acordo com nossos pensamentos e sentimentos dominantes. Tipo, semelhante atrai semelhante, só que no nível mental e emocional. Isso mesmo. Por isso que é tão importante ter uma mentalidade positiva e focar nos nossos desejos em vez de ficar remoendo os medos. Tudo isso é muito poderoso. Mas, falando abertamente, às vezes eu sinto que não estou vendo os resultados que eu quero. Eu faço as afirmações, as visualizações, mas parece que nada acontece. O que pode estar acontecendo? Paciência e persistência são essenciais. Reprogramar padrões antigos e cultivar novas crenças leva tempo. É como um escultor trabalhando em uma estátua. Cada martelada pode parecer pequena, mas com o tempo a obra de arte vai surgindo. Entendi? A gente não pode desanimar se não vir resultados instantâneos. É continuar trabalhando e confiar no processo, né? Exatamente. Uma coisa que me deixou intrigado no livro foi a ideia da mente subconsciente estar conectada a uma inteligência universal. O Dr. Murphy fala em acessar essa fonte de sabedoria e criatividade. Existe alguma evidência científica que apoie essa ideia? A ciência ainda está desvendando os mistérios da consciência, mas alguns físicos e neurocientistas acreditam que nossas mentes podem estar conectadas a um campo de consciência maior. Então, a gente não é só um cérebro isolado dentro do crânio, mas sim parte de algo maior e mais amplo. É como um rádio. Ele capta frequências específicas, mas essas frequências existem independentemente do aparelho. A nossa mente subconsciente pode ser como um receptor, sintonizando um campo mais amplo de informação e inspiração. Nossa, que interessante. Faz sentido para mim, mas tô curioso para ver como a ciência vai continuar explorando essas conexões. Mudando um pouco de assunto, o Dr. Murphy fala que os problemas nos relacionamentos são causados pela falta de compreensão da mente subconsciente. Como os casais podem usar esse conhecimento para construir relacionamentos mais fortes e harmoniosos? O primeiro passo é reconhecer que a gente atrai para nossa vida pessoas e situações que refletem nossas próprias crenças e padrões subconscientes. Se a gente carrega negatividade, ressentimento ou insegurança, é provável que isso se manifeste nos nossos relacionamentos. Então, se eu vivo reclamando do meu parceiro, isso pode ser um reflexo de algo que eu não resolvi dentro de mim. É uma possibilidade, né? Em vez de tentar mudar o outro, o trabalho de verdade é mudar a si mesmo. Quando a gente cultiva amor, respeito e autoconhecimento, a gente acaba atraindo relacionamentos mais saudáveis. Então não se trata de encontrar o parceiro perfeito, mas de se tornar a melhor versão de si mesmo para construir uma relação mais feliz. O Dr. Murphy também fala da importância do perdão, tanto para o bem-estar individual quanto para os relacionamentos. Mas como a gente perdoa alguém que nos magoou profundamente, às vezes parece impossível superar a dor e o ressentimento. É verdade. Perdoar não é fácil, mas é um processo, não um evento único. Começa com a vontade de se libertar das emoções negativas que a gente está guardando. Não significa que a gente concorde com as ações do outro, mas sim que a gente escolhe se libertar do peso da mágoa. É como carregar um peso nas costas. Atrapalha a gente de seguir em frente. Exatamente. O Dr. Murphy sugere técnicas como visualizar a si mesmo perdoando a pessoa, imaginando ela cercada de amor e luz, e repetir afirmações de perdão. É mudar o nosso estado interno, substituindo a raiva por compaixão e compreensão. Isso. Lembre-se de perdoar. É, acima de tudo, um presente que a gente dá para si mesmo.
nos liberta do passado e abre caminho para um presente mais leve. No livro, o Dr. Murphy descreve como ele superou uma doença grave usando o poder da mente, o que a gente pode aprender com a experiência dele. Que história inspiradora. A história do Dr. Murphy mostra a força da crença e a importância de ter um papel ativo na nossa própria cura. Ele não se deixou abater pelo diagnóstico. Ele usou a mente subconsciente através de afirmações, visualizações e uma fé inabalável na cura. Ele se tornou um médico de si mesmo. Exatamente. A experiência dele mostra como nossos pensamentos e crenças podem influenciar a nossa saúde. E que tal a gente falar sobre como se livrar de hábitos que nos limitam? O Dr. Murphy fala sobre reprogramar o subconsciente para superar esses padrões negativos. Quais os principais ensinamentos? É um tema super relevante. Acho que todo mundo tem algum hábito que gostaria de mudar. O primeiro passo é entender que os hábitos são conexões neurais que se formam pela repetição. Para mudar um hábito ruim, a gente precisa criar conscientemente novos caminhos. Então não adianta só ter força de vontade. É preciso substituir o hábito antigo por um novo, mais positivo. Exatamente. Ele sugere técnicas como a visualização, onde você se imagina praticando o novo comportamento, e afirmações onde você declara seu compromisso com o novo hábito. É como treinar um cachorro. Com persistência e recompensas, você consegue mudar o comportamento dele ao longo do tempo. É uma ótima analogia. A chave é ter paciência, persistência e acreditar na sua capacidade de mudar. E por falar em mudança, vamos voltar àquela ideia de acessar a inteligência universal para ter mais clareza e inspiração. O Dr. Murphy dá algumas dicas para se conectar com essa fonte de sabedoria. Como a gente pode colocar isso em prática? Estou curioso para saber. Ele sugere práticas como a meditação, onde você silencia a mente e abre espaço para novas ideias. Outra técnica é pedir orientação antes de dormir, confiando que a sua mente vai trabalhar nisso durante a noite e te dar respostas através de sonhos, intuições ou até mesmo coincidências. Então, é criar um estado de receptividade, confiar que a gente não está sozinho nessa jornada e que existe uma força maior nos guiando. Exatamente. E prestar atenção à intuição, aqueles sentimentos e insights que aparecem do nada e que muitas vezes nos levam para o caminho certo. É como se a gente tivesse um GPS interno. É isso aí. Quando a gente se conecta com a nossa mente subconsciente, confia na sua sabedoria, abre-se um mundo de possibilidades. E chegamos à parte final do nosso mergulho no poder do subconsciente. Exploramos a ciência, as técnicas. E agora? O que a gente faz com tudo isso? Agora é a hora de colocar em prática tudo o que aprendemos, né? Passar da teoria para a ação. É isso aí. Tô super motivado para aplicar esses conhecimentos na minha vida. Quais são as conclusões mais importantes que a gente pode deixar para os nossos ouvintes? Acho que a primeira e talvez a mais importante é reconhecer a força que a gente tem dentro da gente. A mente subconsciente é poderosa e ela está o tempo todo moldando a nossa realidade, quer a gente perceba ou não. É como se a gente tivesse um superpoder que pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Depende da gente. Exatamente. E a segunda conclusão importante é que a gente não é vítima das circunstâncias. A gente tem o poder de escolher os nossos pensamentos, crenças e ações, e isso vai influenciar diretamente as nossas experiências. Então, em vez de se sentir preso ou impotente, a gente pode assumir o controle da nossa vida e criar a realidade que a gente deseja. Isso aí. A gente tem esse poder. E terceira conclusão, que eu acho fundamental, é prestar atenção no tipo de informação que a gente consome. Assim como a gente alimenta o corpo com comida saudável, a gente precisa alimentar a mente com pensamentos e crenças positivas. Entra lixo, sai lixo, né? É isso mesmo. Seja seletivo com o que você deixa entrar na sua mente, os livros que você lê, as conversas que você tem, os programas que você assiste, tudo isso influencia a gente. É como criar um ambiente mental mais positivo e propício para o crescimento. Falando em desafios, o medo pode ser um grande obstáculo para a gente alcançar nossos objetivos, né? Quais estratégias a gente pode usar para superar o medo e seguir em frente com confiança? Uma técnica bem eficaz é substituir o medo pelo seu oposto. Em vez de ficar pensando no que você teme, foque naquilo que você deseja. Se você tem medo de fracassar, visualize o sucesso. Se você tem medo da rejeição, afirme o seu valor e a sua capacidade de ser amado e aceito. Então é mudar o foco daquilo que a gente não quer para aquilo que a gente quer. Exatamente. E outra dica importante é agir apesar do medo. Coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. Tem aquele ditado, né? Sinta o medo e faça de qualquer maneira. É isso aí. Quando a gente age, mesmo que seja um passo pequeno, a gente aumenta a confiança em si mesmo e mostra para nossa mente que a gente é capaz de superar os desafios. É como um músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. E a procrastinação? Muita gente tem sonhos e objetivos, mas não consegue sair do lugar. Qual é o conselho para quem se identifica com isso? A procrastinação geralmente está ligada ao medo. Medo de fracassar, medo do sucesso, medo do desconhecido. Uma dica é dividir as grandes metas em passos menores.
mais fáceis de realizar. Em vez de tentar escalar a montanha de uma vez, a gente foca em dar um passo de cada vez. Exatamente. Outra dica importante é definir prazos. A procrastinação adora a falta de limites. É como ter um compromisso marcado na agenda. A gente se sente mais motivado a agir. E o diálogo interno negativo. Aquela vozinha que fica na nossa cabeça nos colocando para baixo. Como lidar com isso? O primeiro passo é ter consciência desses pensamentos. Prestar atenção nas coisas que a gente fica repetindo para si mesmo. São frases gentis, encorajadoras, ou são frases duras, críticas. É como se a gente tivesse que acender a luz para enxergar a sujeira, né? Isso mesmo. Uma vez que a gente tem consciência desses pensamentos, a gente pode começar a questionar a validade deles. Se pergunte, isso que eu estou pensando é realmente verdade? Tem outra forma de interpretar essa situação? É trocar as crenças limitantes por crenças mais positivas. Exatamente. E, por último, mas não menos importante, pratique a autocompaixão. Se trate com a mesma gentileza que você trataria um amigo querido. É verdade. Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, né? Precisamos ser mais gentis e compreensivos. O Dr. Murphy fala também da conexão com uma força superior, uma inteligência universal. Como a gente pode cultivar essa conexão espiritual. Ele sugere práticas como a oração, a meditação e o contato com a natureza. Essas práticas ajudam a gente a aquietar a mente, abrir o coração e se conectar com algo maior do que a gente. É encontrar paz e inspiração na beleza e no mistério da vida, né? Exatamente. E confiar na intuição, naquela voz interior que nos guia através de sentimentos, insights e sincronicidades. Aqueles momentos em que tudo parece se encaixar como se a gente estivesse no caminho certo. Isso mesmo. Quando a gente se abre para essa sabedoria interior, a gente se conecta com a força do universo. Nossa, esse mergulho foi realmente incrível. A gente aprendeu tanto sobre o poder da mente subconsciente. Vimos as técnicas, a ciência e a conexão com algo maior do que a gente. É hora de colocar tudo em prática, né? Com certeza. E para quem está nos ouvindo, escolha uma ou duas técnicas que te chamaram a atenção e comece a aplicar no seu dia a dia. Alimente a sua mente com pensamentos positivos e acredite no seu potencial. Você é capaz de realizar qualquer coisa que você quiser. O poder está dentro de você. E nunca se esqueça que a jornada de autoconhecimento é constante. A gente está sempre aprendendo e evoluindo. É isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado desse mergulho profundo no poder do subconsciente. Até a próxima.